Olá, queridos, muito bem-vindos a mais esta reflexão bíblica do Grupo São Jerônimo. É uma alegria tê-los e tê-las conosco todos os dias aqui neste canal. Hoje é um dia muito especial, aliás. Celebramos a memória de um ser humano que tocou a humanidade de um modo muito profundo e radical. Refiro-me a São Francisco de Assis, que nasceu em 1181, 1182 e viveu até 1226 da era cristã. Padroeiro da Itália, dos ecologistas, protetor dos animais e tantos outros títulos e funções que lhe são carinhosamente atribuídos. Francisco, a exemplo de Cristo, realizou diversas renúncias e mudanças em sua vida. A primeira e mais notável, de jovem rico, superficial e inconsequente, Francisco se torna um mendicante, pobre e comprometido com os últimos da sociedade. Em segundo, em uma igreja centrada mais nos mosteiros e na vida contemplativa, Francisco se torna um pregador itinerante, missionário, comprometido com a evangelização dos mais humildes. Terceira grande característica, grande ruptura de Francisco, de uma visão negativa do mundo que se tinha na Idade Média, visto sempre como essencialmente mal, Francisco introduz uma visão positiva, afirmando a bondade e a maravilha da criação de Deus. E, finalmente, uma outra ruptura de uma igreja rica e influenciada sobretudo pelos ricos e poderosos, Francisco se engaja a construir uma igreja mais coerente com o Evangelho, servidora dos pobres. Francisco chamava as pessoas e a natureza de irmãos e irmãs. A sua pessoa e a sua vida devem seguir nos inspirando e influenciando em um mundo onde o ser humano e a natureza necessitam, mais do que nunca, de cuidados, carinho e respeito. Passemos agora a uma breve meditação do Santo Evangelho de hoje. Quem estiver com a sua Bíblia poderá nos acompanhar abrindo-a no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Repetindo, Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Vocês vão ver aí na telinha também a citação, para não se esquecer. Jesus encontra-se em sua longa viagem a Jerusalém, iniciada em Lucas, capítulo 9, versículo 51. Jesus acha-se na região da Samaria, ensinando seus discípulos, enviando em missão aos não-judeus, 72 missionários, avaliando a atuação desses mesmos missionários e agora visitando duas irmãs, Marta e Maria. Possivelmente as mesmas que residiam em Betânia, vilarejo próximo à cidade de Jerusalém. Apesar que, no contexto geográfico de Lucas, imaginaríamos estar ainda na Samaria. Aqui, as atitudes de Marta e Maria não devem ser vistas absolutamente como uma oposição entre contemplação da palavra de Cristo, de um lado, e atividade pastoral e missionária, do outro. O nome da pessoa que hospeda Jesus é todo um programa, pois Marta significa senhora, dona da casa. A partir daqui entendemos que Marta é a dona da casa. O mais importante dessa passagem do Evangelho é a audácia de Maria em romper com os esquemas tradicionais da sociedade de sua época, que confiava às mulheres apenas e tão somente as tarefas domésticas e agrícolas, reservando aos homens, aos varões, as atividades públicas, as atividades de ensino e aprendizado, de governo da sociedade. Marta, com sua sofreguidão e ativismo, encarna bem a mulher submissa, conformada com a função que a sociedade lhe atribuiu, que é servir aos homens. Enquanto Maria desafia essa tradição e senta-se aos pés de Jesus. Por exemplo, São Paulo nos diz em Atos, capítulo 22, versículo 3, que ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Assim, sentar-se aos pés de alguém significava reconhecê-lo como mestre. E no Talmud, livro sagrado dos judeus, se diz: seja sua casa um ponto de encontro para os eruditos,
polvilhados com o pó de seus pés e bebam sua palavra com sede. Então, a atitude de Maria não é uma atitude de adoração, mas de escuta, como um discípulo escuta seu mestre. O mais impressionante é a reação de Marta, mandando Jesus, isso mesmo, ordenando a Jesus que mandasse Maria ajudá-la nos serviços da casa. Ao invés de reprovar a atitude de Maria, Jesus reprova a atitude de Marta. E aqui está a frase famosa: Maria escolheu a melhor parte, a parte boa, e esta não lhe será tirada. Então é necessário entender o que é que não pode ser retirado. O que não pode ser retirado de uma pessoa? Porque até a própria vida de uma pessoa pode ser tirada. Por que Jesus diz que Maria escolheu uma parte que não pode ser tirada dela? Porque justamente Maria escolheu a liberdade. Através da transgressão das regras e normas de comportamento da sua época. E uma coisa é a liberdade quando ela nos é concedida. Quando ela é concedida, também pode ser retirada. Outra coisa é quando a liberdade é fruto de uma conquista pessoal, tendo a coragem de transgredir as regras da tradição e as regras da religião. Portanto, no Evangelho de hoje, Jesus nos faz a seguinte provocação: vocês preferem se conformar e se submeter aos papéis, às funções que o mundo, a sociedade lhes impõe? Ou preferem ser livres, discípulos e discípulas meus, aprendendo de mim, que sou manso e humilde de coração? E eu deixo vocês agora com uma linda oração a São Francisco, composta pelo Papa João Paulo II. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, aqui neste mesmo canal do YouTube.